tá bom? Tá bom, Desculpa Fátima. ter te cortado. Imagina, não por isso, Fátima. Pode ir Posso então. começar? Então, vamos Pode. lá. Pessoal, boa noite a todos. Nós vamos falar hoje sobre uma coisa muito gostosa, que é a infraestrutura. Está aparecendo a apresentação aí? A Tá tela? sim. Apareceu. Está. Então, vamos lá. Então, o nosso tema que eu vou abranger nessa mesa redonda é infraestrutura. O professor Perecim vai falar sobre saneamento. A infraestrutura está ligada ao saneamento. Então, a primeira coisa que nós vamos ver, gente, é o que é infraestrutura. Quando a gente fala em infraestrutura, vem à cabeça da gente uma estrada, um monte de coisas que não é só isso. Então, infraestrutura é um conjunto de elementos que vai estimular o desenvolvimento socioeconômico de uma região. Nós temos, dentro de infraestruturas, 4 áreas que a gente chama de macro, que influenciam o deslocamento de pessoas, de mercadoria e também no processo produtivo do local, o que vai resultar no crescimento socioeconômico. Então, as 4 áreas, macro-áreas que se interligam são saneamento, transportes, energia e telecomunicações. Tudo isso está contido dentro de infraestrutura. Quando nós falamos em saneamento, a gente pensa em água e esgoto. Mas não é só isso, não. É coleta de lixo, fornecimento de água tratada, coleta de esgoto doméstico e também esgoto industrial, além da limpeza de vias públicas. Isso também é saneamento. Se eu tiver uma rua muito suja, isso vai influenciar, vai entupir bueiro, e aí vai vir uma série de outros problemas, como, por exemplo, dar enchentes, tá? Então, também preciso tomar cuidado das águas pluviais. E esses serviços de saneamento, eles são fundamentais para que a gente tenha uma prevenção de doenças, aumento da qualidade de vida, porque você viver num lugar sujo incomoda, né? E o pessoal estar bem, ou seja, o bem-estar da população. Quando a gente fala de transportes, nós estamos falando da mobilidade urbana. Como é que o Zé sai lá do Caxingui e vai chegar lá em Santo Amaro? Então, isso é a mobilidade urbana. Na construção de estradas, né, rodovias, aeroportos, ferrovias, hidrovias e portos. Tudo isso está englobado dentro da infraestrutura de transportes, tá? E essa infraestrutura, ela é fundamental no desenvolvimento econômico, uma vez que repercute no deslocamento de pessoas e mercadorias. Essa é a função dos transportes. Quando nós falamos em energia, tanto na geração quanto na distribuição, ela é importante. É um dos principais serviços. Se a gente não tiver energia em casa, como é que a gente vai acessar a internet? Como é que a gente estaria online agora? Tá? A energia, ela é importante no abastecimento de residências, de empresas, indústrias, e além de propriedades de campos e veículos. Hoje nós temos veículos elétricos, tá? No campo, depois que a energia chegou, teve uma evolução muito maior. Eu sou da época que se usava lamparina de querosene, então, quando eu ia no sítio da minha tia, a gente tinha que ficar na base da lamparina. Mas, quando chegou a energia, foi muito bom e a gente se sentia muito bem. O ramo de telecomunicações, ele é
essencial para que a gente faça a troca de informações entre pessoas, entre empresas de diversas localizações. Por exemplo, se não existisse hoje a internet, tá? Não existisse essa ampla utilização da internet, nesses tempos de pandemia, nós estaríamos em maus lençóis. Por quê? Porque a gente não estaria podendo fazer essa Semana das Engenharias, nós não poderíamos estar tendo aulas online e isso iria trazer um atraso, porque não tem como a gente, nessa época de pandemia, ficar todo mundo junto, tá? Dentro das telecomunicações, hoje, essa porcaria desse celular aqui deixa a gente maluca. Por quê? Porque é através dele que nós fazemos negócios, temos a internet, temos o rádio e outros meios de troca de mercadorias, tá? A infraestrutura, ela é importante para o desenvolvimento de um país em todos os âmbitos, desde o ramo da construção até a redução da pobreza. Agora, quando a gente fala em infraestrutura, lembra estrutura. E o que é estrutura e o que é infraestrutura? Vamos lá. A estrutura, ela corresponde à materialização da infraestrutura. Algo que está sendo construído e organizado. Então, vamos dar um exemplo. Os portos são estruturas fundamentais para que um país consiga exportar os seus produtos, fazer o comércio. A construção do porto, então, é uma estrutura. E o que é infraestrutura? É um conjunto de elementos estruturais que vão impulsionar o desenvolvimento socioeconômico de um determinado local. A infraestrutura, ela é vital para o desenvolvimento socioeconômico de um país. Um país que não tem uma boa infraestrutura, ele fica no tempo. No exemplo que nós usamos para a estrutura do porto, a infraestrutura se refere a tudo que viabiliza o processo de exportação. Então, eu preciso ter o porto físico, para que o navio possa ancorar, e preciso ter também os diversos processos que vai fazer com que nós possamos fazer essa exportação, tá? E ele também não engloba só o porto. Eu preciso de uma ferrovia para levar a mercadoria até o porto, eu preciso de uma rodovia para levar a mercadoria até o porto, preciso dos meios de comunicação para falar com os meus clientes ou fazer a ponte cliente-fornecedor e também organizar e coordenar a operação no porto. Tá? Então, a infraestrutura ela é um mix de tudo. Tá? Quanto que a infraestrutura é importante? Tá? Então, vamos repetir de novo, ela é essencial para o desenvolvimento socioeconômico de um país. É uma, vamos dizer assim, uma engrenagem. Então, ela tem várias linhas que são muito importantes a gente comentar aqui. O que é mais importante é que os 4 elementos, saneamento, transporte, energia e telecomunicações, estejam presentes e caminhem juntos, tá? Cada serviço acaba completando o outro. Se eu tiver estradas em boas condições, o que vai ocorrer? Me reduzir o tempo de viagem e também o preço final do meu produto. Se eu investir em usinas
Eu vou elevar a oferta de energia, o que torna viável o aumento de produção de uma empresa. Se eu tiver comunicação, eu vou ter mais agilidade, tá, na busca por matérias-primas e nas negociações de um modo em geral. Quando as residências são servidas por rede de água e esgoto, cai a incidência de doenças e cresce o aproveitamento dos profissionais na empresa. Quando a gente fala numa maior produção, isso impacta no número de empregos, o que vai reduzir a pobreza. Reduzir pobreza não é dar uma Bolsa Família. Reduzir pobreza é dar emprego. Não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Se eu tiver emprego, tá, eu vou reduzir a pobreza. Quais são os principais desafios que nós vemos dentro da implantação e melhora da infraestrutura? A infraestrutura, ela corresponde a uma das mais importantes áreas de atuação do setor público. Quem começa a fazer a infraestrutura é sempre o administrador público. Quais são os principais desafios que esse administrador enfrenta? Primeiro, ele tem que mapear os problemas e definir prioridades, porque não faltam obras, tá, para serem executadas. É um esforço que vai demandar planejamento e uso transparente desses recursos públicos, o que é sempre um aspecto muito sensível, tá? Mexeu com dinheiro no setor público, fica cheio de dedo. Seja no setor público ou no setor privado, quando tem necessidade de cortes de gasto, não raro, o setor da infraestrutura é afetado, o que exige grande capacidade gerencial, para não comprometer os projetos que dependem desses investimentos. Então, quando a gente está fazendo, por exemplo, uma rodovia, acabou a verba, não tem mais dinheiro, entramos em crise, vai ficar aquela obra parada. Se ela for uma rodovia que está sendo melhorada, a gente continua na rodovia velha. Mas se for uma obra nova que vai ligar alho ao bugalho, o que nós vamos ter? Vai de lugar algum para lugar nenhum. Eu vou dar um exemplo disso. A Transnordestina é uma ferrovia que liga o litoral e passa por vários estados do Nordeste. Quando essa ferrovia começou, o planejamento feito na época, ao invés de começar lá do porto, né, eles começaram no meio. Acabou o dinheiro. Então, eu tinha uma extensão enorme de ferrovia que ia de lugar algum para lugar nenhum. Então, o que eu ia fazer com isso? Felizmente, agora isso está sendo retomado de forma que ela volte a funcionar. Tá? O que as nações que são desenvolvidas em infraestrutura têm para ensinar para a gente? Isso foi um artigo que eu achei ontem, que eu achei muito interessante. O que elas fazem? Elas dão preferência a investimentos, tá, em projetos que estejam vinculados ao desenvolvimento econômico e social mais extenso. Não é aquele projeto pequenininho. Redução do tempo de aprovação de obras. Aqui no Brasil, a gente leva muito tempo. Primeiro tem que fazer todo um estudo, ver o dinheiro que entra, como é que esse dinheiro vai ser aplicado. Isso tem que fazer o CAEX, que é um estudo que você faz antes,
isso tem que ter mesmo. Mas para isso ser aprovado leva muito tempo, tá? Então, a redução desse tempo de aprovação da obra, principalmente no que diz respeito à infraestrutura e logística, diminui também esses custos. A Austrália, que em um ano conseguiu diminuir o tempo de aprovação de projetos em 11%. Eu vou dar um exemplo disso que eu vivi aqui, tá? Em 1900 e... Nossa senhora, faz tempo. Em 90, a ferrovia Norte-Sul estava sendo construída. Então, a empresa que eu trabalhava ganhou a concorrência para fazer o levantamento topográfico dessa ferrovia. Eu passava noites fazendo cálculo para poder soltar para os desenhistas, para que a gente pudesse ter os dados prontos para mandar para o cliente. Isso em 1990. Nós estamos em 2020. Ela não está pronta ainda. Ela está, agora que foi feito um leilão de concessão, a Rumo ganhou um trecho e vai ligar esse trecho à Malha Paulista. E essa ferrovia é uma ferrovia muito importante, porque ela vai sair do Maranhão e vai vir até aqui em São Paulo, em Campinas. Tá? Então, olha quanto demorou. Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a se perguntar. 16 minutos, Fátima. Hã? Bom. 16 minutos, Fátima. Tá bom. Nós temos que aprimorar o que já existe, ao invés de apenas pensar em uma nova obra. O Reino Unido alcança uma redução de 25% no tempo de transporte de pessoas e mercadorias, que vai diminuir também em 50% o número de acidentes, sobretudo devido à melhoria do sistema de transportes. Então, é fundamental que os 4 elementos da infraestrutura caminhem juntos. Nas Filipinas, onde, apesar do acesso a saneamento, a água e a eletricidade, o nível de serviço não acompanha o rápido crescimento populacional. Ou seja, é difícil as pessoas se locomoverem. Quais são os problemas de infraestrutura que nós temos aqui no país? O bem-estar da população vai depender de investimentos em infraestrutura. Sobre esse aspecto, o Brasil ainda tem muito a fazer. Os principais desafios a serem enfrentados nos próximos anos pelo nosso país são os seguintes. Na construção civil, redução do déficit habitacional. Então, alguns programas de habitação foram revitalizados, Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Se acredita que nós precisamos de 6 milhões de novas moradias. No saneamento básico, a melhora e expansão de projetos nesse setor. Está sendo feita uma nova diretriz, que o Perecim vai comentar a respeito, tá? Para incluir a iniciativa privada nesse setor. 17% da população brasileira não tem acesso à água e 48% não tem acesso a esgoto tratado. Tá? Esgoto todo mundo tem acesso, mas esgoto tratado não. Dentro da área de transporte, nós temos melhoria de ferrovias federais e estaduais, ampliação da malha ferroviária. Hoje, o Ministério de Infraestrutura está investindo muito na concessão de ferrovias, onde a concessionária vai ter que construir um pedaço da ferrovia. Em telecomunicações, a oferta de banda larga precisa aumentar. Nós temos pessoas que ainda não têm acesso à internet. No setor de energia, está havendo um incentivo da geração de energia solar e eólica. Tá? Hoje nós temos a energia solar e eólica, ela é considerada sustentável. Problemas e desafios, minha gente, existem.
Só que isso não afasta uma perspectiva positiva para que a gente possa seguir em frente. Um dos motivos desse déficit de infraestrutura no Brasil é as inúmeras normas que nós temos. Fica mais fácil entender porque os programas de investimentos públicos do passado tiveram um impacto para a resolução de déficit de estrutura. As causas para isso são várias, muitas externas ao sistema de governo. Todas convergem para a falta de capacidade institucional de planejamento, alocação de recursos orçamentários e implementação dessas obras. Os desafios vão incluir baixa capacidade de avaliação e preparação, regras orçamentárias rígidas demais para serem controladas as despesas ao invés de melhorar a eficiência, procedimentos ineficientes de licitação e um viés sistêmico contra gastos de capital. Em função disso, surgiram as parcerias públicos-privadas, as famosas PPPs. De acordo com esses setores, público e privado, se faz uma realização conjunto de determinados serviços e obras. Alguns exemplos de PPPs recentes. Metrô de Salvador, que teve uma parceria público-privada junto com a CCR, a construção do hospital de subúrbio também em Salvador, a linha amarela do metrô de São Paulo, no setor de rodovias, a ampliação da rodovia Paulista dos Tamoios, está sendo feita uma obra muito interessante, com tecnologia moderníssima pela Queiroz Galvão, tá? A MG 050, que também é BR 050, também teve uma ampliação, uma duplicação dessa via, que tinha muitos acidentes. E no Nordeste, foi feito o projeto de irrigação do semiárido do nordestino, ali na região de Petrolina. A região de Petrolina, hoje, é o local que produz as frutas mais doces, porque lá é seco, e a fruta, quando irrigada, ela fica mais doce. Como é que está a infraestrutura hoje? Jefferson já está quase terminando, tá? Temos o maior programa de concessão do mundo e trará uma avalanche de dinheiro privado na economia. Os investidores estrangeiros já estão começando a vir para cá. E a expectativa é que até o fim do ano sejam publicados mais 49 novos leilões de concessão. E desse total, 14 devem acontecer agora em 2020. Está acontecendo. Um desses leilões é a Ferrovia de Interligação Leste-Oeste, que é chamada de FIOL, tá? O leilão da BR-153, Goiás-Tocantins, a BR-163 no Pará, e outros 30 leilões aí devem ser realizados no primeiro trimestre do ano que vem. Dentre eles estão os blocos dos aeroportos e da renovação ou troca da concessão da Nova Dutra. Aqui nós temos um mapa que mostra as concessões no período de 2019 a 2022. Isso foi buscado no Ministério da Infraestrutura. Então, está tendo um investimento em aeroportos, em ferrovias e rodovias, e nos portos. Tá? Então, esse é um mapa que nos dá esperança de uma melhora. Finalizando, para que o país se desenvolva econômica e socialmente, é necessário investimento em infraestrutura. Então, através de projetos voltados para a área da construção de moradias e estradas, melhoria da qualidade de vida, acesso à internet e à energia, é possível elevar a produtividade das indústrias e, consequentemente, o capital da região. É inegável que os envolvidos
no desenvolvimento da infraestrutura, saneamento, transporte, telecomunicações e energia, precisam de um melhor planejamento e coordenação de projetos. O setor privado e público também necessita de parcerias mais amplas e profundas, principalmente quando falamos em entrega de serviços relacionados aos 4 pilares: saneamento, transportes, telecomunicações e energia. Assim, nós podemos alcançar empresas satisfeitas com os lucros, maior oferta de trabalho, população com livre acesso aos meios de comunicação e transportes, melhoria na qualidade de vida, devido ao saneamento básico e à água tratada, redução de doenças, diminuição do preço final dos produtos e aumento da competitividade. Tudo isso fornece a economia do país, favorece a economia do país e o seu desenvolvimento. E, para isso, precisa de engenheiro, tá? Então, nós temos um campo muito grande, não podemos perder a fé, tá? E rezar porque isso tudo vai bem. Pronto. Deu. Muito bem, Fátima. 25 minutos. Eu não te mandei na folhinha. Mas você fez uma explanação assim, muito boa, bem completa, né? E obrigado. Tá? E agora, cabe ao Perecim. Sobrou alguma coisa para você, Perecim? Muito. Sobrou. Eu vou ser breve. Não, professor, o senhor tem 20 minutos ou 25, o que o senhor precisar. Tá bom. Na verdade, eu vou pegar esse trecho do título do nosso trabalho aqui, que é o mercado atual, né? Como é que nós chegamos a essa posição, por que chegamos, e os desafios que nós vamos encontrar para resolver esse problema de infraestrutura de saneamento, principalmente. É preciso a gente ter uma posição de como o Brasil chegou a esse ponto que a gente, às vezes, se ressente de falta de infraestrutura. É preciso lembrar que, logo depois do fim da guerra, foi feita uma pesquisa de número de habitantes e se eram populações urbanas, rural. No Brasil, o resultado deu que 40% da população vivia nas cidades e 60% da população vivia na zona rural. Ou seja, o Brasil, na época, era um país rural. Vivíamos da produção na zona rural. A partir da década de 30, o pessoal chama até a Revolução Burguesa que aconteceu no Brasil, que quer dizer o seguinte: as pessoas ligadas à produção industrial adquiriram muito poder e eles passaram a dar as diretrizes do que iria acontecer com o país. E, a partir disso, Getúlio Vargas, com uma mentalidade nacionalista, começou a proteger as indústrias nacionais através de barreiras tarifárias. E o país começou a ter uma industrialização extremamente acelerada. Na esteira desse fato, ganhou a eleição o Juscelino Kubitschek, que fez um plano de metas que tinha como frase central fazer com que o país crescesse 50 anos em 5. E nesse plano estava embutido que o país se desenvolvesse para o interior do país. E a meta síntese para essa interiorização do país foi a construção de Brasília.
Ora, para construir Brasília, era necessário ter acesso àquela região. Então foram construídas estradas de ferro, estradas de rodagem e assim por diante. Começou-se também, junto com a industrialização, o desenvolvimento da infraestrutura para dar suporte para essa indústria. Nesse período, ele negociou com multinacionais que trouxeram as fábricas de automóveis e caminhões, cuja região do ABC, onde a gente atua, era o olho do furacão, quer dizer, era a região que centralizou esse desenvolvimento. Ora, se eu vou produzir automóvel, se eu vou produzir caminhão, eu tenho que construir a infraestrutura para esses veículos rodarem. Ou seja, construir estradas, construir ruas, pontes, viadutos e assim por diante. Preciso fazer um grande investimento na área de geração de energia, porque senão a indústria para. Isso foi feito, foi uma época de construção. Essas barragens hidrelétricas do Rio Tietê, Rio Paraná, etc., foram todas iniciadas e muitas delas construídas nessa época. E qual foi o resultado disso? A que eu quero chegar. A população saiu da zona rural e veio para as cidades. Num período muito curto. Foi uma verdadeira revolução. Quem vivenciou essa situação, como é o meu caso, eu nasci 2 anos depois do fim da guerra, então eu peguei essa revolução totalmente, eu vivenciei ela. Eu tive que me reinventar, eu tive que mudar, eu tive que vir para a cidade grande. E o resultado é que hoje, no estado de São Paulo, 95% da população vive nas cidades. Somente 5% da população do estado de São Paulo vive na zona rural. E tem um levantamento feito pela Unicamp, que a maioria das pessoas, desses 5% da zona rural, exercem atividades de caráter urbano, ou seja, o sujeito é operador de máquinas, ele é mecânico de máquinas, assim por diante. Então, nós vivemos hoje um país, principalmente o estado de São Paulo, e principalmente a nossa região, um grande problema, porque nessa pressa de vir para a cidade grande, não deu tempo de se construir loteamentos urbanizados e foram surgindo o que se chamava na época de favela, que hoje rebatizaram para comunidades, sem nenhum planejamento, sem condições de fazer o saneamento. Na década de 70, então, já com esse problema fortemente impactando a sociedade brasileira, o governo criou um banco chamado Banco Nacional da Habitação e criou um órgão chamado Serfal, que tinha como meta planejar as cidades. Então, o prefeito queria uma verba para construir uma adutora e fornecer água para uma certa comunidade, ele tinha que ir no Serfal, o Serfal fazia um planejamento, com esse planejamento do Serfal ele ia no BNH e conseguia o financiamento. O resultado disso foi que na década de 80 o BNH quebrou. Por quê? Porque ele emprestava dinheiro para as prefeituras e não recebia de volta. Existia uma inadimplência imensa que fazia com que se evitasse financiar obras de infraestrutura de saneamento para regiões de baixo poder aquisitivo.
concentrando nas regiões de classe média, que o pessoal chama de classe média, mas é a classe intermediária de renda, e evitasse as construções de habitação e saneamento nas regiões mais carentes, exatamente as que mais precisavam. O resultado foi que os ativos do PNH foram para a Caixa Econômica Federal e o passivo, o Tesouro Nacional, cobriu. Por que eu estou contando essa história? Porque agora foi aprovada uma lei, né, e está batizada aí de Marco Regulatório do Saneamento, que tem como função principal privatizar as obras e a manutenção, a operação dos sistemas de saneamento. Ou seja, é aquela crença que a empresa trabalha melhor e, portanto, vai resolver esse problema do saneamento. A meta é fornecer água potável 99% da população até 2033. E sanear, quer dizer, construir redes de esgoto, tratar o esgoto, etc. Então, de 90% até 1933. É uma meta extremamente ambiciosa. E, por mais que eu reconheça que a empresa privada normalmente apresenta uma produtividade maior, que seja mais viável, quer dizer, trabalhe mais barato, vai ser necessário a análise dessas empresas do poder aquisitivo do cliente. Se você quiser construir um trem-bala entre Campinas e o Rio de Janeiro, passando por São Paulo, com certeza vai haver empresas interessadas em financiamento. Porque quem vai usar esse produto, quem vai comprar a passagem para esse trem-bala, vão ser pessoas que têm poder aquisitivo. Então não vai faltar empresas interessadas numa obra como essa. Agora, quando eu digo para uma empresa, olha, você vai ter que fornecer esgoto, produto, esgoto e água potável para um determinado bairro, mas inclui ali a comunidade tal. Não vou citar nome. A comunidade tal. Esse sujeito vai pensar duas vezes, porque lá na comunidade, muitas vezes, ele vai, se ele construir a rede de esgoto e o suprimento de água potável, ele vai ter problema de inadimplência. Muitas famílias não têm recursos para pagar a conta. E os dados do IBGE com relação à distribuição de renda no Brasil, e eu venho acompanhando isso desde a década de 40, nos mostra que a metade mais pobre da população, as famílias, né? A renda das famílias, recebem até 5 salários mínimos. 1/4 dessa população ganha, no máximo, 2 salários mínimos. A família. E já ficou muito claro que construir habitação para essa fração da população é inviável, porque você vai construir, tem que ser a fundo perdido, ou seja, você vai doar essa habitação para aquela família, porque eles não vão ter condições de pagar. Vai dar inadimplência. Então, acontece isso também com as redes de esgoto e de água. Então, aquele princípio de que privatizando vai ter capital e nós vamos atender a meta,
Não é bem verdade, porque o mesmo problema de viabilidade o governo tinha. Imagine que o governo também faz esse cálculo. Se eu levar saneamento para a comunidade, eu não vou receber. Então, eu não consigo financiamento, não consigo verba para fazer. E isso vai acontecer também com as empresas. Eu já andei lendo bastante, embora a lei seja recente, já andei lendo, e existe proposta de se fazer editais em que haja subsídio para construção do saneamento para as comunidades. O que quer dizer subsídio? O governo vai pagar uma parte do custo disso aí. E quem paga, na verdade, a gente fala é o governo, mas quem paga, na verdade, é quem tem renda para pagar imposto. Quer dizer, nós vamos contribuir para que isso aconteça. Então, o custo para todos, vai acabar tendo uma necessidade de ser mais alto para subsidiar as construções para as áreas mais carentes. Esse é o lado de negócio, vamos dizer. O que a empresa que vai contratar você, engenheiro ou engenheira, para fazer projeto, para construir, abrir valeta, colocar tubo lá dentro, para você, engenheiro ou engenheira, que vai fiscalizar se as condições técnicas estão sendo atendidas, vão encontrar. Por exemplo, como é que eu vou fazer o projeto de uma rede de esgoto e água pluvial numa comunidade que não tem rua? Ou seja, eu vou ter que primeiro urbanizar a comunidade para depois conseguir construir o saneamento. E numa outra palestra que eu participei com a professora Fátima Tostes, ela usou um termo dizendo o seguinte: infraestrutura, uma coisa não está desligada da outra. Uma coisa tem que ver com a outra. E, de fato, é isso. Não dá para fazer a rede de esgoto se não tiver uma rua passando ali, se não tiver casa construída, se não tiver uma rede de eletricidade e de lógica passando e atendendo as famílias. Então, na verdade, vai ser um imenso desafio para essa geração que está cursando engenharia civil no momento. É evidente que os outros engenheiros também vão ser chamados para resolver esse problema de infraestrutura, mas basicamente é um engenheiro civil. É um grande desafio. Além disso, a gente fala assim, essa lei, ela foca água e esgoto. E eu costumo incluir água pluvial. Ah, mas por quê? Olha, eu já vi isso acontecer. O sujeito leva o animalzinho de estimação todo dia para passear na rua e ali ele faz o serviço que o sujeito não quer que faça dentro de casa. Isso vai contaminando as ruas. Aí vem a chuva, pega essa contaminação e leva para o rio. Então, além disso, já vi acontecer, o sujeito vai ligar o esgoto na rua, o esgoto da casa dele está abaixo do nível da rede. Então, o que ele faz? Ele liga na água pluvial. Liga o esgoto na água pluvial. É comum a gente passar perto de bueiro e sentir cheiro de esgoto. É gente da região que ligou o esgoto na água pluvial. E nós, aqui no Brasil, adotamos um sistema
que separa o esgoto da água pluvial. Diferente dos países desenvolvidos, onde estão os bons exemplos de construção de saneamento. Paris, Londres. A água pluvial e o esgoto vão junto para o tratamento. Lá em Brasília, construíram um lago na época da construção de Brasília, fizeram a rede de esgoto, a estação de tratamento de esgoto, etc. E tal. Já no final da década de 70, o lago estava poluído. Não pelo esgoto, mas pela água que levava esses contaminantes e nutrientes para o Lago Paranoá, que ficou eutrofizado. Eutrofizar são algas que se alimentam, por exemplo, do nitrato das algas e proliferam. Quando elas morrem, elas vão para o fundo do lago e a decomposição dessas algas emite gás sulfídrico, que tem, de um livro que eu li lá na época que eu fiz química, um olor de huevos podridos, ou seja, cheiro de ovo podre. É o resultado da eutrofização de um lago, de um rio e assim por diante. Isso é outro desafio que nós vamos ter. Por quê? Porque na construção da captação do esgoto, é preciso ter em mente que nós, que somos o polo mais desenvolvido desse país, nós temos quase toda a população abastecida de água. 20 minutos, quase todo. Como? 20 minutos, Perecim. Tá, eu já vou concluir. Vamos dizer, a coleta do esgoto na residência também é feita, só que vai direto para o rio, sem tratamento. E poluiu todos os rios da região. Estão completamente poluídos. Para resolver isso, eu tenho que construir na margem do rio uma tubulação que chama interceptor. Quer dizer, aquela rede de esgoto que chega e joga no rio, agora vai jogar no interceptor. Essa água coletada no interceptor vai para a estação de tratamento do esgoto. É outro desafio, porque vai influir problema de trânsito, e não vai captar a água pluvial. A água pluvial vai passar pela rua e cair no rio e vai continuar contaminando o rio. Então, são desafios que nós vamos ter que ir tomando ciência e achando soluções para ele. Essa que é o desafio que a geração de engenheiros civis de vocês vão ter. Eu acredito firmemente que há interesse de resolver esse problema de saneamento, para que a gente se torne um país civilizado. Mas os desafios serão imensos. E a carreira de engenheiro é calcada, as oportunidades que a gente tem é calcada exatamente nos desafios. É por isso que é difícil de se formar engenheiro. Porque os problemas que a gente vai ter que enfrentar também são bastante. E a carreira do engenheiro e da engenheira é longa. É o meu caso. Eu passei meio século passado e mais 20 anos e até hoje eu sou demandado para trabalhar. Vocês também. Durante esse período eu tive que me reinventar. Por quê? Porque mudou a tecnologia, mudou os desafios, como eu contei para vocês, e a gente vai encontrando formas de fazer essa superação. Boa sorte para vocês. E obrigado pela atenção. Muito bem, Perecim. Bom, é bem interessante o que você falou também, né? Porque abre aí no mercado a possibilidade de muitas vagas de trabalho. Exatamente. Civil,
essa parte de infraestrutura, para esse Programa Nacional de Infraestrutura para 2030 e pouco, que você comentou aí, né? Então é bem interessante, né? E essas parcerias que a Fátima comentou, as parcerias público-privadas, né, PPP, também é bem interessante, né? Porque agiliza mais esse movimento, né? E também é interessante que você comentou sobre essa dualidade, né? De transmitir as obras para o setor privado, né? Com essa crença de que o setor privado é mais eficiente, né? Mas tem toda essa questão, né? Essa questão das obras nas comunidades carentes, né? Quem que vai pagar a conta? Isso essa é uma discussão mais social também, né? Acho que é bem interessante também, né? Eu na época... Né? Desculpe, eu acabei de interromper, não, desculpe. Pode falar, mas eu vou... Pode falar. Na época que eu fiz o mestrado, preparando a minha dissertação, eu li um livro em que o economista falava o seguinte: ao empresário não resta opção, ele tem que produzir para quem tem dinheiro para pagar. É isso que eu trouxe, é o seguinte: o fato de ser uma empresa eficiente, de fato ela é, mas ela não produz para quem não tem dinheiro para pagar o produto que ela vai oferecer. Esse é o desafio que vai ter que ser vencido. Desculpa de te interromper. Imagina, o próprio tem vários leilões aí engatilhados para a área de aeroportos, né? E vários aeroportos entrando aí em leilões, tal, para empresas privadas assumirem a gestão. E a gente sabe bem, assim, que aeroporto, se ele não tem um tamanho, não atende um certo número de usuários, grande, né? Ele é deficitário. Então, daí a empresa privada não vai ter interesse em aeroporto deficitário. Então, tem toda a questão é bem complexa, né? Aí ele não é aerovelocidade, né? Campo de pouso. Campo de pouso, isso, Fátima. Então, foi muito bom, gostei muito, assim, eu estou vendo aqui o chat, né? Se os alunos, se os participantes, quem se inscreveu nessa palestra, tiver alguma pergunta, né? Pode escrever aqui no chat, né? Que eu passo para a Fátima ou o Perecim, ou então também pode abrir o microfone e perguntar em viva voz diretamente para eles, ok? E, na verdade, vocês tiveram duas aulas, né? Foi uma oportunidade muito bacana. Vamos começar a perguntar, porque senão dá a impressão que nós fomos muito bem explícitos, tá? Ou vocês não entenderam nadinha. Eu prefiro a primeira opção, tá? Mas se vocês não fizerem pergunta, eu vou achar que foi a segunda. Ítalo, os meninos são muito tímidos, né? Mas podem perguntar, a gente não briga. Nem embora. Temos aqui agora 24, né? Participantes aqui. Hoje o Ibope foi baixo. O pessoal não tá muito. O pessoal tá um pouco, acho que um pouco. Estou aqui, Ítalo respondeu. O Ítalo respondeu, porque eu falei para ele. Vamos começar a fazer pergunta para os alunos, que fica mais fácil. Vou aplicar o teste agora, né? Vocês não sabiam, mas tinha uma prova surpresa aqui nesse evento. A Beatriz perguntou: professor Perecim, mesmo se esse projeto de saneamento for feito, ele demoraria anos, certo? Essa é a pergunta da Beatriz. O próprio projeto, o próprio plano que foi aprovado em lei, ele prevê que essa meta é para 2033. Nós estamos num momento em que o capital estrangeiro está extremamente interessado no Brasil. Vários centros que têm fundos de investimento
estão estudando o Brasil avidamente, e principalmente quando você tem um marco jurídico como é essa lei, dá segurança para o investidor, né? Ele vir e fazer investimento. Então, o juro lá no exterior está muito baixo. Então, a melhor opção é investir em empreendimentos mesmo. Na área imobiliária, que também é infraestrutura, né? Estão vindo inúmeras empresas estrangeiras e fundos imobiliários investir no Brasil. Então, eu acredito que tem viabilidade, sim, para nesses próximos 10 anos a gente evoluir bastante nessa área. E é preciso ter em mente que a urbanização está feita, quer dizer, não vai haver mais desafios, além dos que nós já temos. Em segundo lugar, nós conseguimos estabilizar o crescimento da população. Existe perspectivas que lá para 2050 a população brasileira vai começar a diminuir. Então, vamos dizer, esse investimento que vai acontecer não vai ser um indutor de novos desafios. Então, eu acredito que, apesar dos problemas que eu apresentei, dos desafios de engenharia e desafios empresariais, nós vamos evoluir muitíssimo nessa área aí, porque há interesse de investimento. E depois que a empresa estrangeira investiu, não tem como ela pegar, botar na mala e levar embora. É nosso. Então ela vai ficar. O que ela pode levar é lucro, é evidente, mas a construção em si, eu acredito que vai ser implementada. Existe um período aí alternativo, nacionalismo, então não, tem que ser empresa brasileira, tem que ser o governo que investe, isso, aquilo. Mas na época do Império e início da República, as ferrovias que foram construídas no estado de São Paulo para escoar a produção de café para o Porto de Santos foi de capital inglês. E elas estão aí até hoje. Quando veio o nacionalismo exacerbado, na época do Getúlio Vargas, eles encamparam essas ferrovias, eles compraram essas ferrovias. E daí para frente, elas ficaram sucateadas. Então, nós temos experiências já antigas de abrir para capital estrangeiro e dá certo. O Porto de Santos é o que é hoje, porque ele era demandado pelas mercadorias que vinham através das ferrovias que foram construídas pelos ingleses. Eles definiram regiões no estado de São Paulo. Eu, por exemplo, na época, sou da região da noroeste do Brasil. Era a estrada de ferro que passava na minha região. A professora Fátima Tossi é da Mogiana, né, professor? Sim. Que era a ferrovia que trazia o café lá daquela região de Franca, Ribeirão Preto, etc. Então, a gente tem que acreditar que vai dar certo. E é um desafio para vocês. Se preparem. Muito bem, obrigado, Perecim. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para os professores? Não? Tem a Beatriz. Pergunta aqui. Então, mas aí não entraria só na parte de saneamento, entraria toda a parte de construção de CDHU, Coab, entre outros, porque não teria como fazer um projeto viável de saneamento no meio das comunidades pelo jeito que foram planejadas. Entendeu, Perecim? Entendi. Não, exatamente. Inclusive, a professora Fátima Tossi colocou isso. Vai ser em portos, aeroportos, estradas de rodagem, estradas, ferrovias. A construção civil também está incluída em infraestrutura. Isso. E eu já disse que para habitação, os fundos estrangeiros estão investindo fortemente. Então, eu citei uma passagem da professora Fátima Tossi, em que, quando se fala em infraestrutura, uma coisa puxa a outra. Por exemplo, se eu vou construir
um conjunto habitacional numa região periférica da cidade, eu vou ter que urbanizar, levar água, fazer o esgoto, levar energia, criar transporte. avenidas para passar o ônibus, levar para a cidade, para os hospitais, enfim, uma coisa puxa a outra, a coisa não anda sozinha. Então, esse desenvolvimento é potencial para todos. Eu, evidentemente, puxei mais para a área de saneamento, que é a área que eu me propus a comentar. Mas são todas as infraestruturas. Muito bem. O prédio da FAENG, né? O prédio da FAENG é uma infraestrutura. É um exemplo. Né? Pode falar, desculpa. O prédio onde funciona a FAENG é uma infraestrutura. Quer dizer, não daria para existir a FAENG se não tivesse essa infraestrutura. Esgoto, o prédio, água. E agora, com essa crise sanitária, essa crise de saúde aí, sem a infraestrutura de telecomunicações, nós estaremos parados. Com certeza. Isso não seria possível agora, né, nesse momento nosso aqui. Há 20 anos... vivendo o mundo dos Jetsons, só falta chegar a pizza de drone. Eu, há 20 anos atrás, eu fazia a medição de uma obra, chegava, mandava revelar as fotos daquela revelação de 1 hora, daí 1 hora vinha as fotografias e colava num papel, ele já tinha computador, imprimia o relatório da medição, grampeava, punha dentro de uma pasta e tinha que ter um office boy para pegar um ônibus e ir lá entregar a medição. Hoje eu chego, a fotografia é digital, é só montar no Excel e gerar um PDF e dar entrada no sistema. Quer dizer, a infraestrutura de telecomunicações tirou gente trafegando na rua. Ou seja, uma infraestrutura, ela compensa a outra e assim por diante. E todas têm que andar junto, né? Essa que é a verdade. Tem vários exemplos. Para a obra também, quando a gente tem que fazer a parte de regularização na Receita Federal, hoje é tudo online. A gente ia na Receita Federal, levava os documentos, levava o projeto, levava a planta, levava uma pasta inteira, para não faltar nada, né? Hoje é tudo eletrônico, tudo digital. Você manda, é tudo online. Né? E mais, né, com essa situação do Covid, isso é uma tendência que vai acelerar essas soluções digitais. Né? Então, algumas coisas que foram para o digital não vão voltar mais, né? Alguns serviços, e vão acelerar outros movimentos para serviços digitais também, né? Isso é interessante, né? Como corolário dessa situação que a gente está vivendo hoje, né? Eu vou ter que fazer um estúdio aqui em casa para dar aula por meio digital. Eu também, né? Porque o meu estúdio aqui não está muito... Então você colocou aí uma parede. Eu veio com a sala. O seu tá bonito, Fátima. O seu tá bonito, Fátima. A professora Fátima vai ter que arrumar um lugar para colocar o gatinho lá e ele ficar lá olhando a aula e tal. Não, professor, ele está aqui do lado. Depois a senhora dá o diploma de... Ele está aqui, ó, no meu pé. E aí a senhora dá o diploma de engenheiro para ele também, porque vai faltar engenheiro, viu? Pode escrever. Se Deus quiser. Muito bem. Tá? Muito bom. Então, pessoal, boa noite a todos. Acho que é isso, foi muito bom, né? Tem uma pergunta aqui, ó, antes de você terminar. Professores, no meio de toda essa mudança prevista, se falar todas essas mudanças previstas, se fala em ser mais sustentável, porque o número de construções e infraestrutura aumentaria. Então, estão falando também do meio ambiente. É lógico que sim. Tá? Hoje a gente tem muito reaproveitamento de resíduos. Isso está sendo feito, Beatriz. Só que leva-se um tempo, porque nós temos que mudar a cabeça do ser humano.
tá? Porque o ser humano já tem vícios. Então, se você estiver andando na rua e alguém jogar um lixo na rua ao invés de pôr na lixeira, tá? Esse sujeito não foi educado para isso, tá? Então, isso demanda um tempo, mas hoje em dia todos os projetos, todas as indústrias têm que ter uma normatização, seguir uma normatização para a proteção do meio ambiente. Eu tenho um complemento aqui que eu já citei, que é o seguinte: existe um princípio na engenharia de produção que diz o seguinte: na produção, para ela ser eficiente e sustentável, elimine os processos que não acrescentam valor ao produto. Eu vou dar um exemplo. Se eu vou construir um prédio e eu uso alvenaria estrutural, eu não vou ter que derrubar árvores para construir compensado para fazer a forma do pilar e da viga. Ou seja, eu eliminei um processo e, por isso, a obra vai ficar mais barata e vai influir menos na natureza. Ela vai ser mais sustentável. Agora, isso induz a gente a pensar o seguinte: é o desafio do novo engenheiro. Reinventar os processos, eliminando aqueles que não vão ficar vinculados ao produto. Inclusive, viu, Perecim, tem amanhã tem uma mesa redonda, amanhã dia 28, né, tem uma mesa redonda, às 19h30, tem um nome aqui, Lean Manufacturing, que é uma linha, que é sobre a manufatura, a produção de produtos, né, de modo eficiente, né, enxuto, né. Então, amanhã vai mais ou menos nessa linha que você está falando, que pode se aplicar em várias áreas, inclusive na civil, né. Exatamente. E na indústria, né? Esse princípio vem lá da indústria. Principalmente na indústria. Bom, vamos passar a palavra para a Fátima, já que ninguém pergunta? Isso. Acho que é isso. Fátima, pois não. Agradeço a participação de todos, professor Perecim, professor Jefferson Canuto, professora Fátima Toschi. Agradeço toda a orientação, enfim, tudo que foi passado, eu tenho certeza absoluta que vai agregar muito conhecimento, principalmente aos nossos alunos. Agradeço a presença de alguns professores que também participaram da reunião e de todos os alunos. Muito obrigada e boa noite. E continuem assistindo às palestras da Semana de Engenharia, que amanhã ainda tem mais palestras e é muito bom. Quanto mais conhecimento vocês tiverem através das palestras, melhor para a formação profissional de todos vocês, queridos alunos. E uma boa noite. Muito obrigada, professores. Muito obrigada mesmo. Até Obrigado. mais. Boa noite. Boa noite. Meninos Tchau, tchau. e meninas, boa noite. E até qualquer Boa noite hora. a todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.